Imagine que você é um explorador espacial e a sua tripulação cai num planeta desconhecido. Imagine que de repente uma criatura começa a caçar você. O tema pode ser clichê, mas a diversão com certeza não é. Se você gosta de ficção científica, se você prefere jogos cooperativos, mas também gosta de sacanear o amiguinho, então seja bem-vindo ao canal Louco das Ideias. Eu sou Alex e hoje vamos falar de Not Alone. É o século 25. Muitas gerações passaram desde que a humanidade alcançou as estrelas. No entanto, apesar de anos de exploração nos confins da galáxia, nenhum outro sinal de vida inteligente foi encontrado. Enquanto vasculhava os arquivos da Terra Velha, você descobre algo estranho. Todas as informações sobre um planeta chamado Artemia parecem ter sido apagadas dos registros oficiais. Intrigado, você monta uma expedição para investigar. As varreduras lunares de Artemia sugerem um planeta de classe M, lar de uma grande variedade de flora e fauna, capaz de sustentar vida humana. No momento em que sua espaçonave entra na atmosfera, um poderoso pulso magnético derruba os sistemas e faz despencar em direção à superfície. Mandando um rápido SOS, o capitão ordena a evacuação da tripulação. Você acorda ileso após a queda e está começando a explorar quando ouve seu capitão gritando de dor. Ao longe, consegue perceber a silhueta de algo lhe observando. Você não está sozinho. Olá pessoal, hoje nós vamos falar então de Not Alone. Ele é um jogo chamado assimétrico, ou seja, ele é parte cooperativo e parte competitivo. Ele é um jogo para até 7 jogadores, no mínimo 2. Uma partida leva em média de 30 a 45 minutos, mas se for a primeira partida do grupo, pode ser que demore um pouquinho mais. Not Alone é um jogo da Geek Attitude Games, ele foi trazido ao Brasil em 2018 pela Mandala Jogos, 2019, não me recordo agora. O jogo é de 2018. Nesse jogo, um dos jogadores interpreta uma criatura e os demais jogadores interpretam os exploradores, cujo objetivo do jogo dos exploradores é serem resgatados do planeta a tempo, e da criatura é assimilar todos os jogadores antes que o resgate chegue. Como que é o jogo? Vamos lá? Bom pessoal, esse é o setup de Not Alone. É assim que o jogo fica. Quem for jogar com a criatura vai ter essa visão do jogo, que é o cara que ficaria sentado aqui. Nós temos então um jogador à esquerda e um jogador à direita. Logo, esse é um setup para 3 jogadores. Quais são os componentes do jogo? Bom, primeiro nós temos 10 cartas de local. A carta do local ela tem um número, uma ilustração e uma ação. Vou pegar aqui. Cada jogador, o explorador, ele recebe 5 cartas, sempre as mesmas 5, numeradas de 1 a 5, que representam os locais que inicialmente ele pode visitar. Durante a fase específica, o jogo é composto de 4 fases, ele vai escolher um desses locais. Os jogadores recebem também 3 marcadores de vontade, representados por esses cubinhos vermelhos. Cada jogador tem seus 3. Quando os cubos vermelhos acabam, eles são assimilados pela criatura. Os jogadores recebem também uma carta de sobrevivência. A carta tem um título, uma ação e a fase que ela pode ser jogada. Portanto, essa carta, por exemplo, só pode ser jogada na fase 1. Existem cartas que podem ser jogadas em cada uma das 4 fases disponíveis no jogo. Outro componente importante é o marcador de progresso. O marcador de progresso ele vem com 2 marcadores.
o verde para os caçados, para os exploradores, e o roxo para a criatura. Esses marcadores eles são posicionados no número específico de jogadores, incluindo a criatura. No caso aqui nosso são 3, uma criatura e 2 exploradores. E o jogo vai progredindo até que ele atinja o marcador final aqui, que indica que ou os jogadores ganharam porque foram resgatados, ou que a criatura percorreu todo o caminho e conseguiu assimilar os jogadores. Aquele que atingiu o ponto central primeiro vence a partida. Nós temos também o disco amarelo, que é o sinalizador, e ele é colocado perto da carta 4, que é a carta da praia. A ação da carta 4 nos diz que eu coloco o sinalizador na praia ou removo o sinalizador. Sempre que o sinalizador for removido, o marcador de resgate avança um ponto. É importante lembrar que os jogadores só podem fazer uma ação para cada um dos locais. Então, se o jogador 1 escolher o local 3 e o jogador 2 também escolher o mesmo local, somente o primeiro jogador vai poder fazer a ação do local escolhido. O outro jogador pode recolher as suas cartas no monte de descarte. Aqui em cima, nós temos as cartas de reserva. São as cartas dos outros 5 locais aqui embaixo, que os jogadores não têm acesso inicialmente. Eles podem, com alguns efeitos do jogo, pegar uma dessas cartas e somar a carta que eles vão ter na mão. Com isso, ampliando a possibilidade de locais que eles podem visitar. A criatura também tem o seu próprio baralho. E ela começa a partida, as rodadas, né, sempre com 3 cartas na mão. As cartas elas possuem um título, um marcador ou nenhum marcador. O marcador pode ser de Artemia ou o marcador pode ser de alvo. E ela tem a ação que acontece quando ela é descartada, ou seja, o que efeito ela causa quando entra em jogo e qual fase ela pode ser jogada. A criatura só pode jogar uma carta por vez. Então ela precisa escolher muito bem que carta ela vai jogar. Esses indicadores, eles demonstram qual marcador a criatura vai usar. Existem 3 marcadores disponíveis no jogo. O marcador de criatura, que indica qual local a criatura vai estar. Se for no mesmo local escolhido por um caçado, esse caçado corre o risco de ser assimilado pela criatura. Então ela posiciona dessa forma. Tem o segundo, que é o alvo. Ele indica onde o efeito da carta vai acontecer. O jogador que representa a criatura escolhe um local para aplicar o efeito. E por último, a gente tem o marcador de Artemia. Ele só pode ser usado quando o tabuleiro indicar a fase de Artemia, que é esses azinhos aqui, ou quando a carta tiver um marcador de Artemia. Quando for possível a utilização desse marcador, o jogador que é a criatura escolhe qual a carta vai ser aplicada. Além disso, o jogo traz também uma carta explicativa, uma para cada jogador, para que ele possa saber o que fazer em cada uma das cartas. E agora a gente vai explicar como que o jogo se processa. Bom, então vou mostrar para vocês, de uma maneira rápida, como funcionaria a partida. O turno do jogo é feito de 4 fases. A primeira fase é a exploração, em que eu posso desistir ou resistir e jogar uma carta de local. A primeira opção, desistir ou resistir, é uma ação opcional que o jogador pode fazer para recuperar suas cartas. Na primeira vez não temos cartas descartadas, então isso geralmente não ocorre. Mas como funcionaria? Em troca de 1 ou mais cubos de vontade, que são entregues para a criatura, o jogador pode recuperar cartas descartadas. Os jogadores eles têm então inicialmente 5 cartas, que representam os 5 primeiros lugares, que são esses marcados aqui, que eles podem visitar. Apenas um desses 5 lugares.
Cada um dos jogadores, então, vai escolher aquele que ele achar melhor para ele, para a estratégia dele, enfim. E vai separar esse lugar. Essa é a carta ativa. Os dois jogadores fazem a mesma coisa nesse turno. Então, vou escolher aqui. Essas cartas são escolhidas em segredo. E os jogadores eles não podem dizer um ao outro qual carta eles vão escolher, mas eles podem dar dicas. Durante a fase 1, qualquer carta de sobrevivência indicada por fase 1 pode ser jogada agora. O mesmo vale para cartas de criatura que são marcadas como fase 1. Elas podem ser jogadas agora. Então todas as cartas que têm uma indicação de fase podem ser jogadas na fase que está ocorrendo no momento, no caso a primeira. Depois disso, vem a fase 2, que a gente coloca os marcadores de caça. Os marcadores de caça, como eu expliquei, são aqueles 3. Né? Inicialmente, eu tenho só esse, que é o de criatura. Se eu tiver alguma carta com um dos marcadores especiais, eu posso usar eles também. Então a criatura vai escolher um dos locais, esperar pelos caçados, e afinal eles já escolheram a carta deles aqui. Então eu vou marcar um aqui, vou colocar aqui 4. Uma dica bem interessante, tá? Eles só podem escolher de 1 a 5. Eles não têm os locais de 6 a 10 por enquanto. Então é interessante observar que alguns locais, como por exemplo o 1, pode não ser escolhido na primeira rodada. A ação do 1 é recuperar cartas descartadas. Então, esse é um local menos escolhido. Em compensação, o 4, que envolve o sinalizador e o marcador de resgate, e o 5º, que permite que o jogador escolha uma carta de reserva para pôr na sua mão, são os locais mais visados. Então os jogadores já sabem, o 4 e o 5 provavelmente serão os mais visados, o 1 provavelmente será o menos visado. A criatura já tem uma noção de qual local deve escolher e colocar o marcador. Algumas cartas elas falam sobre locais adjacentes. Local adjacente é aquele que está ortogonalmente, ou seja, na vertical e na horizontal, ao lado de um outro local. Logo, o local 2 é adjacente ao 7, ao 3 e ao 1, por exemplo. Algumas cartas podem pedir que você coloque o marcador em locais adjacentes. Então, no caso, ele ficaria dessa forma, marcando as duas cartas ao mesmo tempo. Dando continuidade ao jogo, a gente tem a fase 3, que é revelar a carta de local e aplicar os efeitos. Só para ficar mais fácil de exemplificar, eu vou colocar um marcadorzinho aqui. A revelação é sempre feita da esquerda para a direita a partir da criatura. Então o primeiro escolheu o local 3 e o segundo escolheu o local 5. O local 3 é um local escolhido pela criatura. Então se a gente olhar aqui na cartinha de ajuda, o jogador que estiver no mesmo local que a criatura perde um de vontade, a ação do local é anulada e a gente move o marcador de assimilação. Então ele perde um cubo de vontade. Nós movimentamos esse marcador no sentido indicado aqui. E com isso a criatura conseguiu assimilar esse jogador. O segundo jogador aqui ele escolheu o local 5. Se a gente observar o local 5, ele diz: pegue uma carta da reserva, um local que não possua e adicione à sua mão. O jogador pode escolher então qualquer uma dessas cartas de reserva. Ele não pode pegar repetida, não pode pegar 2 vezes a mesma carta. Ninguém escolheu nenhuma, então estão todas abertas para escolha. E eu vou pegar aqui a 8. A carta 8 permite que eu avance o marcador de resgate em um espaço. Essa carta então é adicionada à minha mão. E ela fica disponível para esse jogador como um local para ser escolhido na próxima rodada.
Se um jogador tivesse escolhido um local que está com alvo, no caso o 7 ou o 2, primeiro acontece o efeito da carta de caça, que seria esse efeito aqui. Depois a gente utiliza o poder do local, ou ele recupera uma carta de local que está descartada. Se o jogador tivesse escolhido um lugar com um marcador de Artemia, o local seria anulado e ele seria obrigado a descartar uma das suas cartas da mão. No fim, a gente verifica, depois de ser confrontado todas as cartas, se algum jogador ficou sem marcadorzinhos de vontade. O jogador 1 tem 2 marcadores e o jogador 2 tem 3 marcadores. Então, nesse caso, nenhum deles perdeu todos os pontos de vontade. Dando continuidade, então, vem a fase 4, que é a fase de fim de turno. A primeira coisa que a gente faz na fase de fim de turno é descartar a carta de local que foi jogada. Então, cada jogador tem uma área de descarte que vai deixar essa carta. E ela tem que ficar aberta para que todo mundo consiga enxergar. Feito isso, a gente pega de volta os marcadores de caça. A criatura também descarta a carta que ela usou, tá? Vou pegar de volta aqui os marcadores. A gente compra cartas de caça até ter 3 à mão. Então a gente tinha 2. Compro mais uma. E por fim, eu movo o marcador de resgate. Então estava aqui no 3, perdão. E eu movo ele para o 2. Acabou a rodada, então a gente vai iniciar uma nova rodada, né, um novo processo. Começa tudo novamente na fase 1. Então a criatura vai analisar as cartas, ver se ela tem algum da fase 1 que ela pode jogar, que no nosso caso não teria nenhum. Os jogadores, eles voltam para a fase 1, eles podem resistir ou desistir, que seria gastar cubos de vontade para recuperar essas cartas que foram descartadas. Os jogadores, então, escolhem mais uma vez os locais que eles gostariam de explorar. E dá início à fase 2, onde a criatura vai escolher onde vai colocar o marcador de caça. Começa então a fase 3, que é revelar. O jogador que estiver no mesmo local onde há um marcador de criatura, ele perde um cubo de vontade e um marcador movimenta um espaço. Por fim, se alguém ficou sem um marcador de vontade, sem nenhum, o marcador de assimilação lá em cima daria mais um espaço de novo. Como isso não aconteceu, vem a fase 4, que é descartar, recuperar os marcadores e movimentar o marcador de resgate. O jogo então prossegue dessa forma até que ou esse marcador de resgate ou o marcador de assimilação chegue aqui nessa estrelinha, que é um indicador de fim do jogo. O primeiro que chegar ali na estrelinha vence a partida, seja o grupo dos exploradores, seja o grupo de caça. A gente tem algumas estratégias interessantes aqui. Nas próximas rodadas, os jogadores não escolhem as cartas que estão descartadas, só podem escolher as cartas que estão na mão. Com isso, a criatura sabe que esses locais que já foram escolhidos, eles não serão visitados novamente. Com isso, as possibilidades de jogo para a criatura ficam mais restritas e mais fáceis de adivinhar. Os jogadores, por sua vez, é recomendado que eles gastem seus cubos de vontade resistindo ou desistindo para poder recuperar as cartas que foram descartadas e, com isso, dificultar a escolha da criatura no local de caça. E, sempre que possível, lembrar os jogadores de utilizar a carta de sobrevivência, porque ela traz uma série de vantagens que podem ser usadas em fases específicas para combater ou evitar os efeitos da criatura. Bom, pessoal, esse foi Not Alone da Mandala Jogos. É um jogo que eu gostei bastante. Ele permite uma série de estratégias, como vocês puderam ver. Ele tem uma rejogabilidade bem grande, por conta da quantidade de jogadores que pode variar e pode trazer estratégias diferentes.
Além do que, as cartas de sobrevivência permitem adicionar vários contextos diferentes no jogo. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativem o sininho para maiores novidades, acompanhem o nosso blog, vou deixar o endereço aqui. E o nosso blog, convém lembrar, ele teve a parceria renovada com a Jambô Editora, então a gente vai trazer bastante novidade nesse sentido. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Até mais!